sempre. Eu sou teu e tu és meu, pra sempre, oh, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu e tu és meu, oh, 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 Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Eu nasci para te adorar, oh Abba. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Oh, como eu te amo, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Graça e paz, queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos à nossa live de oração e estudo da Palavra de Deus. Estamos iniciando essa live de oração e somos a Congregação Batista no Jardim Ingá, né? Congregação da Primeira Igreja Batista no IP, igreja presidida ali pelo pastor Jonas Azevedo. Queremos dar boas-vindas aos irmãos que estão já conosco, os que vão estar vendo depois, né, de forma remota. E eu quero já estar trazendo sobre você uma palavra da parte de Deus, que está em Provérbios capítulo 3, verso 16. Em sua mão direita está vida longa, e na sua mão esquerda riquezas e honra. Provérbios 3,16. Receba isso sobre sua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu quero também começar essa live, antes de estar orando, agradecendo aos irmãos ali da congregação, né, juntamente com o pastor Jonas, pela surpresa, pela festinha de aniversário ali na nossa congregação domingo passado agora. Né? Era para ser feito no outro domingo, só que devido ao imprevisto não foi possível. Então os irmãos, né, fizeram domingo agora e de fato me pegaram ali de surpresa, né, com bolo, salgados, sucos, né, e com muito carinho. Deus abençoe os irmãos pela lembrança, pela festa. Deus abençoe a todos os irmãos, principalmente ali da congregação
ali no Jardim Gá. Amém? Vamos orar ao Senhor nesta hora? Vamos orar ao Senhor, pedir ao Senhor que o Senhor ele possa de verdade estar sendo, né, o Senhor do nosso coração. Estamos já há 11 semanas falando sobre ídolos no coração. E que esse, de fato, nosso coração seja altar do Senhor, em nome de Jesus. Oremos ao Senhor nesta hora. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nesta hora nós louvamos o Teu nome, Senhor. Rendemos graças ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor tem nos dado. Obrigado por essa palavra de Provérbios 3,16, onde o Senhor diz que em nossa mão direita há vida longa e na nossa mão esquerda riquezas e honra. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, muito obrigado pelo Teu carinho, muito obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por este ano, Senhor Deus, tão difícil. Nós Te louvamos e Te rendemos graças. Santo Deus, eu quero colocar diante de Ti a Congregação Batista do Jardim Gá, ó Deus, a igreja da qual eu sou pastor, Senhor. Peço em nome de Jesus por todos os irmãos que ali, ó Deus, congregam, por todos os irmãos ali que estão empenhados naquele trabalho. Peço ao Senhor, Deus, que em nome de Jesus, a Tua graça seja sobre a vida deles. A irmã Elaine, Senhor Deus, que a Tua bênção esteja sobre a vida dela, sobre a casa dela, irmão Berlindo, Senhor Deus. Guarda Teu filho na Tua presença. Toma em Tuas mãos a irmã Terezinha, sua família, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Pai, abençoamos, ó Deus, aquele trabalho, aquele bairro. Pedimos que o Senhor visite aquele bairro, Senhor. Pai, tenha misericórdia do bairro do Ingá. Deus, tenha misericórdia das igrejas que ali, ó Deus, abriram suas portas e foram plantadas ali para semear a Sua palavra, Deus. Que em nome de Jesus, corações sejam quebrantados ali naquele lugar e que os Teus anjos façam como fizeram, Senhor Deus, ali com Ló e a sua família. Pegaram pelas mãos e conduziram para fora da cidade. Que nesse caso, Senhor Deus, os Teus anjos possam pegar, ó Deus, as pessoas escolhidas pelo Senhor e levá-los até aquele lugar para receber uma palavra de vida, uma palavra de salvação e de libertação. Em nome de Jesus, Pai. Abençoamos a PIB do IP, Pai. Igreja que é a igreja mãe daquele trabalho. Abençoamos ao pastor Jonas, a irmã Jaciara, abençoamos a toda a diretoria da PIB do IP. Pedimos a Tua bênção, Senhor Deus, em especial para aqueles irmãos que fazem parte do plano de adoção missionária, que sustentam ali, Deus, aquele trabalho com suas ofertas, para a glória e honra do Teu nome. Pedimos a Tua graça sobre a vida deles. Pedimos a Tua bênção sobre a vida deles, a Tua proteção sobre a vida deles. Abençoa minha família, abençoa minha esposa, abençoa meu ministério, Senhor Deus. Abençoa minha saúde, guarda-me debaixo do Teu sangue, cobre-me com o Teu sangue. Que a minha vida, Pai, seja dirigida pelo Senhor para a glória, honra e louvor do nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar louvando esse cântico e em seguida nós vamos estar lendo a palavra do Senhor a respeito do estudo de hoje. Que essa seja a nossa visão, que essa seja a nossa intenção, que venhamos a viver apenas na intenção de adorar o Senhor. Que o nosso coração seja de fato do Senhor. Que o nosso coração não seja morada de ídolos, como nós estamos estudando durante todas essas semanas. Mas que no nosso coração, no trono do nosso coração, esteja o Senhor ali entronizado para a glória do nome dEle. Em nome de Jesus. Te adorar eu vivo, pra Te adorar eu vivo.
vivo só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Eu nasci para te adorar, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Oh, como eu te amo, pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Aleluia. Nós vamos ler, queridos, o texto em Lucas, texto que nós vamos estar trabalhando hoje. Evangelho de Lucas, o terceiro livro da Bíblia, capítulo 12. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13. Evangelho de Lucas, capítulo 12, a partir do versículo 13, que diz assim a palavra do Senhor. Neste ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou uma parábola dizendo: o campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. E então direi à minha alma: você tem depósito, muitos bens, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus então lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. A seguir, Jesus se dirigiu aos seus discípulos dizendo: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas. Observe os corvos, que não semeiam, não colhem, não têm despensa, nem celeiros. Contudo, Deus os sustenta. Vocês valem muito mais do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Portanto, se não podem fazer nada quanto às coisas mínimas, por que se preocupam com as outras? Observe como crescem os lírios. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, muito mais fará por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não fiquem perguntando o que irão comer ou beber, e não fiquem preocupados com isso, porque os gentios de todo mundo é que procuram estas coisas, mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam delas. Busquem antes tudo o seu reino, e estas coisas lhes serão acrescentadas. Não tenham medo, ó pequenino rebanho, porque o Pai de vocês se agradou em dar-lhes o seu reino. Louvado seja o nome de Jesus. Queridos, há 11 semanas nós estamos trabalhando com o tema ídolos do coração. Nós já falamos no início a respeito
por que o nosso coração é dado a ídolos? Por que o nosso coração ele tende a ser um coração dado a essas coisas? Primeira mensagem que nós falamos há 11 semanas atrás é que nós temos um coração corrompido, temos um coração dado à corrupção, temos um coração caído, e é esse um dos principais motivos. E nós então, na segunda semana, nós falamos sobre ídolos do coração. Falamos assim, esporadicamente, de alguns ídolos que podem entrar em nosso coração, podem fazer morada em nosso coração e podem criar raízes, fortalezas espirituais em nosso coração. E alguns desses ídolos, queridos, são às vezes, não são às vezes notados. São ídolos maquiados de religiosidade, são ídolos maquiados de bondade, são ídolos escondidos, maquiados. E esses ídolos, em nome de Jesus, nessas 11 semanas, eles estão sendo revelados. A luz da palavra de Deus está indo no mais profundo do oculto do coração de muitas pessoas e está trazendo luz sobre toda a escravidão, sobre todas as trevas de corações corrompidos, de corações cheios de ídolos. Nós já falamos na terceira semana sobre o ídolo chamado egocentrismo. Como é difícil uma pessoa egocêntrica ela fazer parte de um grupo, principalmente o grupo chamado igreja. Porque o egocêntrico ele só pensa nele. O egocêntrico ele só quer as coisas voltadas para ele. O egocêntrico ele não pensa no próximo. O egocêntrico ele não consegue viver em comunidade, a não ser que essa comunidade se dobre a ele, idolatre a ele, se renda às suas vontades. Na quarta semana nós falamos sobre o ídolo chamado narcisismo, que é a pessoa que ela se idolatra. É a pessoa que ela se acha melhor do que todo mundo. Ela se acha a mais inteligente, a mais sábia, a mais bonita, a mais capaz, a que fala melhor, a que se veste melhor, tudo ela se acha melhor. É uma pessoa narcisista. Tem um coração narcisista. Na quinta semana nós falamos sobre a soberba. Outro ídolo do coração. Coração soberbo, orgulhoso, prepotente, arrogante, né? Que as pessoas... eu costumo falar que antigamente, quando nós, pastores, falávamos de pecado na igreja, as pessoas abandonavam os pecados. Mas hoje, quando nós falamos de pecado na igreja, as pessoas abandonam a igreja e vão para outra que não fale de pecado. Então, o que nós temos visto são pessoas soberbas, que querem ouvir aquilo que agrade a ela. Pessoas orgulhosas, né? Pessoas que a soberba faz com que a pessoa se sinta um Deus. Eu estava meditando, eu não sei se eu falei isso em algum lugar essa semana, mas eu me lembrando, né, da arrogância, né, da soberba dos imperadores de Roma. Por que nós temos 2 meses seguidos de 31 dias? Né? Julho e agosto. Porque o mês de agosto foi dado em homenagem ao imperador Júlio César. E esse mês já tinha 31 dias. Passaram-se alguns tempos e quiseram então homenagear o outro imperador, Augusto César, com um mês também com o seu nome. E o mês tinha 30 dias. E aí ele, cheio de soberba, né? Ele disse, por que o mês que foi dado o nome do meu antecessor, Júlio César, tem 31 dias e o meu tem 30 dias? Então o meu também tem que ter 31 dias. A soberba, né? A soberba fez então, até hoje nós temos 2 meses seguidos com 31 dias. Aí vem a sexta semana que nós falamos sobre prazer, né? Sobre diversos tipos de prazer. A sétima semana, a semana mais pesada com o assunto, né? Que o vídeo que mais teve visualizações foi pornografia, porque infelizmente é uma realidade no nosso meio. Com essa pandemia de março para cá, é notório, pesquisas que foram feitas,
que o índice de acesso a site de pornografia cresceu trocentos por cento. E sabemos o quanto de pessoas que estão na igreja há décadas não conseguem se libertar da pornografia. Mulheres, homens, jovens, casamentos que estão sendo destruídos por conta da pornografia. É o ídolo que está no coração dessa pessoa e que precisa ser arrancado. Ou você arranca qualquer um desses ídolos do seu coração e destrói, ou ele, cedo ou tarde, vai destruir você. Falamos sobre o ídolo poder, né, na 8ª semana. Na 9ª semana nós falamos sobre sucesso. Na semana passada nós falamos sobre vaidade. Porque às vezes, ainda hoje, né, principalmente em algumas igrejas, o que se fala de vaidade visa logo mulher, né? Cabelo que não pode cortar porque é vaidade, um batom que não pode usar porque é vaidade, uma bijuteria que não pode usar porque é vaidade, né? Uma roupa, determinada roupa que já apela para a vaidade e, em consequência, o sensualismo. Não, queridos, a vaidade, ela atinge tanto o homem quanto a mulher. Ela entra no coração tanto do homem quanto da mulher. Eu fico vendo aí, né, determinadas coisas, determinados modismos no nosso meio, né? Eu fui numa determinada loja, em um determinado lugar, e a pessoa soube que eu era pastor e me ofereceu um sapato de apóstolo. O senhor quer um sapato de apóstolo? Eu disse, oxa, e existe sapato de apóstolo? Como é que é esse negócio de sapato de apóstolo? Ele disse, não, o sapato de apóstolo geralmente ele é assim, meio envergado para cima, né? Que parece até o sapato de Aladim, geralmente tem 2 cores, né? Os ternos são brilhantes, chamativos, né? E isso é vaidade. É vaidade, né? Então, se eu acho que eu prego melhor do que todo mundo, tem uma vaidade aí. Se eu acho que eu sou mais santo que todo mundo, tem uma vaidade aí. E é o que eu digo, há ídolos no coração da gente, queridos, que ele está ali camuflado. Ele está camuflado como se fosse uma coisa boa. Mas a palavra de Deus, nessas 11 semanas, está vindo sobre você, né? E a palavra de Deus diz, quem tem ouvido ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas, né? Então, se você tem ouvido e você tem temor a Deus, e está deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar no seu coração, então, com certeza, ídolos que estão ocultos, ídolos que estão escondidos, à luz da palavra, aonde ele estiver, na mais profunda das trevas, oculta lá no coração, a luz vai ofuscar, e ele vai ser revelado, e ele vai ser arrancado e destruído da sua vida. Hoje, eu quero falar, querido, sobre o ídolo, né? Um ídolo que tem trazido sérios problemas para a igreja evangélica brasileira. Eu falo de igreja evangélica brasileira, irmãos, porque eu nunca saí do Brasil, né? Então, quando Deus me deu a oportunidade de eu sair do Brasil, eu vou falar de outras igrejas. Eu leio, sim, sobre outras igrejas de outros países, como eles estão, né? Mas eu prefiro focar na minha nação, que é onde eu conheço bem. Então, eu quero falar hoje sobre esse ídolo chamado avareza. É um ídolo que tem destruído pessoas, né? A questão dos desigrejados tem a ver com isso, né? Porque são pessoas que querem desculpar a sua saída da igreja, de congregar em casa, porque o dízimo é mal empregado, porque está enricando o pastor, que pastor é ladrão. Queridos, na verdade isso tem a ver com avareza, certo? É avareza, e o principal é a avareza. E se você for analisar tudo, tem outros ídolos no coração dessas pessoas também. A arrogância, que gera insubmissão, né? E por aí vai. Então a primeira coisa que eu quero começar dizendo nesse estudo da palavra de Deus hoje é cuidado. Tenha cuidado. Hoje vamos trazer esse estudo aqui na contramão da teologia da prosperidade. Certo? Na teologia da prosperidade. Mas tenha calma, tenha fé, tenha força. Porque o que vai ser tratado aqui é Bíblia. É o que está na palavra de Deus. Então, o que é, para iniciar, avareza? Avareza, queridos, é o apego, né? É o apego exacerbado, exagerado ao dinheiro,
às posses, aos bens materiais, né? É um desejo insaciável de adquirir e acumular riquezas, de adquirir e acumular bens. No capítulo 12 que nós lemos, eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, né? Vamos utilizar talvez alguns versículos, né? Nós lemos aqui em Lucas capítulo 12, é apresentado nesse texto, irmãos, um contraste entre a devoção sincera do verdadeiro adorador, do verdadeiro discípulo, do verdadeiro seguidor de Jesus e a hipocrisia dos fariseus daquela época. No texto é bem claro, bem explícito, Jesus ele reprova a avareza e ele faz, né, importantes advertências. As advertências que o Senhor Jesus ele faz nos desafia, irmãos, nos traz um desafio a compreender o verdadeiro perigo da avareza. E esse desafio que Jesus faz nos convida a rever nossos conceitos, nossos valores, as nossas práticas que nos incentivam a servir o reino de Deus com os nossos bens. Primeira coisa que nós temos que entender é que a avareza é um pecado que gera contendas e inimizades. A avareza é um pecado que gera contendas e inimizades. Como assim, pastor? Irmãos, quantas famílias, quando o ente querido, né, o patriarca, a matriarca, morre e deixa ali uma herança, já viu a briga que dá? Já viu a confusão que dá? Quantos casos de filhos que mataram os seus pais para apressar o poder de obter a herança? Temos casos aí, né? Casos de pessoas que estão presas até hoje, estão na mídia até hoje. Brigas por herança. Então é uma questão da avareza. É uma avareza, né? Segundo o texto que nós lemos, um homem ele pediu a Jesus, ele foi pedir a Jesus que julgasse a sua causa, que julgasse ali, e a causa que ele foi reclamar para Jesus era justamente a divisão de uma herança. Nós lemos isso nos versículos 12 e 13 do texto. Primeiro é importante observar o seguinte, que já haviam leis já regulamentadas para isso. O cara, ele era tão avarento que ele foi ver se Jesus dava um jeitinho. Deuteronômio capítulo 21, verso 17, diz assim a palavra de Deus: pelo contrário, deve reconhecer por primogênito o filho da mulher que ele não ama, dando-lhe dobrada porção de tudo o que possui, porque ele é o primogênito do seu vigor. O direito da primogenitura é dele. Aqui Moisés ensinando como repartir a herança entre os filhos. Que o primogênito teria direito a receber a porção dobrada da sua herança. Então a lei já tinha tudo preparado. Mas aquele homem ele era tão avarento que ele foi testar Jesus, para ver se Jesus abria mão, né, de alguma coisa, se quebrava aquilo que Moisés já havia ensinado. Segundo, queridos, aquele homem via Jesus apenas como um rabino, como alguém que poderia se intervir na lei, dar uma nova conotação à lei. Via Jesus apenas como um rabino. Os rabinos, eles pronunciavam decisões sobre pontos disputados ali na lei de Moisés. Mas a resposta de Jesus, a resposta que Jesus deu para ele, mostra que a sua prioridade não estava centrada em questões materiais e temporais. Jesus, a visão de Jesus para nós, queridos, né, não é encher a gente de dinheiro. O Nicodemos, ele diz que o símbolo da cruz, né, o símbolo do cristianismo é a cruz e não a escada, né? Se você quer
pensa que vai entrar na igreja para subir de vida, está errado. Vai estudar e vai trabalhar. Então tem muita gente com essa visão, né, materialista. E a palavra do Senhor diz o seguinte: tende cuidado. Vou repetir aqui o verso 15 do texto que nós lemos de Lucas, capítulo 12, 13 a 34. Guarda esse texto para você depois meditar. O versículo 15 diz assim: tende cuidado. Olha só que alerta. Tenha cuidado. Né? Jesus falando. E guardai-vos. Guarde-se de toda e qualquer avareza. Porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A nossa vida não consiste. Por mais que as pessoas nos tratem hoje pelo que nós temos e não pelo que nós somos. Eu tenho 49 anos de idade, eu sou da época em que eu vi, não foi meu pai que me contou, eu via as pessoas chegarem e falarem assim: olha, respeita senhor fulano. O cara às vezes chegando da roça com a enxada, o cara chegando descendo do ônibus com a marmita ali. Respeita fulano, rapaz, fulano é trabalhador, homem honesto, pai de família. Hoje não é mais assim. Hoje as pessoas dizem: respeita fulano que ele é o dono da boca. Respeita fulano, rapaz. Respeita fulano que ele é que trafica aqui, ele é o bandido e ele que comanda aqui. E é assim que nós estamos vivendo. As pessoas hoje respeitam as pessoas pelo que ela tem. O cara pode ser o marginal que for, o salafrário que for, o picareta que for, né? O pior adjetivo que o camarada for. Mas se ele tem o que chamam de bala na agulha, que é dinheiro, é sim senhor, não senhor, quero morrer, pois não meu doutor. A gente não trata as pessoas mais pelo que elas são, mas pelo que elas têm. E isso também é avareza. E nós temos visto muito isso em todos os lugares, até dentro da casa do Senhor. As pessoas são tratadas pelo carro que ela chega na porta da igreja. As pessoas são bem tratadas pela marca da roupa que ela usa. As pessoas são tratadas bem ou mal pelo emprego que ela tem. Se for funcionário público federal, então o pessoal lambe o pé. Paparica, oferece cargos, consagra a determinados cargos para que prenda a pessoa lá e, consequentemente, prenda o seu dízimo. E isso é avareza. Então a disputa, queridos, em torno de uma questão material e temporal estava gerando um desconforto entre aquele homem e seus irmãos, entre aquele homem e a sua família. A avareza, isto é, o apego excessivo às coisas materiais, produz verdadeira guerra contra o próximo. É importante, amados, perceber que há uma ilusão no possuir, no ter. Toda vez que o indivíduo ele quer em excesso, a contenda com o seu próximo se estabelece, se firma. E nós temos exemplos disso na Bíblia, por exemplo, né? Temos alguns textos bíblicos. Davi, ele sabia que Betseba era casada, e casada com um soldado seu, completamente honesto, um cara de caráter, um cara que estava dando a sua vida pelo rei Davi, mas Davi, por avareza, querer a mulher dele, foi lá e matou ele para ficar com a mulher dele. Davi quis tomar posse daquilo que não era dele. A mulher não era dele. A mulher era casada. Essa situação está em 2 Samuel capítulo 11. Outro avarento que nós vemos na Bíblia, Nabal. Nabal, ele se recusou, um cara rico, próspero. Davi, naquele momento de luta, naquele momento de estar sendo perseguido por Saul para ser morto, Davi vai a Nabal e pede mantimento para ele, para os seus soldados, e Nabal, ele se recusa a ajudar Davi. E essa situação nós vemos ali em 1 Samuel, capítulo 25, versículos 2, 3 e 10. Ele disse: eu não vou dar nada, não vou ajudar em nada. Nós temos outro fato de avareza. Acabe, um rei perverso de Israel, ele se apropriou da vinha de Nabote
Em 1 Reis, capítulo 21, ele foi lá, disse, olha, eu quero comprar sua vinha. E Nabote disse, eu não posso, meu rei, vender isso aqui que é de família. E aí ele ficou frustrado, e a esposa dele, Jezabel, então forjou uma falsidade e matou o dono da vinha para o marido ficar com a vinha. Então são situações, irmãos. E segundo o ensino de Tiago, ele diz em Tiago capítulo 4, versículo 1, que a avareza resulta dos desejos carnais, que são engrenados no coração. Ele diz assim, ó, o avarento não se contenta com o que tem, sempre deseja mais. Está em Eclesiastes também, capítulo 5, verso 10. O cara, ele não se contenta com o que ele tem. Quantas vezes a gente vê na televisão, né? Empresários, senadores, deputados, pessoas de alto escalão, e a gente fica, meu Deus, mas o salário desse cara é tão grande. O salário desse cara é tão bom, para que está roubando? Para que está se corrompendo? Para que está fazendo isso? Mas é porque o cara é avarento. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Quanto mais ele tem, ele deseja ter. Nem que ele sacrifique a sua moral. Nem que ele sacrifique a sua família. Porque nessas coisas, irmãos, o que eu mais penso é da vergonha dos filhos. É da vergonha dos filhos. Dos filhos acordar com a Polícia Federal arrombando a porta. Vasculhando a casa toda do pai. E o filho vendo aquilo e o pai saindo dali. Eu vejo os filhos na escola. Os coleguinhas apontando, só, olha, o pai dele foi preso, eu vi na televisão. O avarento, ele não pensa nos filhos, por mais que ele ache que pense. Lembra que eu disse que todo ídolo, ele tem uma maquiagem, né? Todo ídolo, ele tem uma maquiagem para maquiar aquilo que é ruim, negro, diabólico, no que é bom. O avarento, ele pensa, não, eu tenho que ganhar dinheiro para dar um bom estudo para o meu filho, eu tenho que ganhar dinheiro para dar presentes, casas, boa morada, viagens. Essa é a maquiagem da avareza. Mas ele não pensa que a moral dele está indo para o lixo, que o nome dele está indo para o esgoto. A vergonha que os filhos vão passar, a vergonha que a esposa vai passar. Ele não pensa nisso. Outra coisa que nós precisamos entender, queridos, é que a avareza é um pecado contra a bondade de Deus. Quando eu sou avarento, é um pecado direto contra a bondade de Deus para a minha vida. Primeira coisa, porque a avareza, se você não sabe, a avareza, ela é idolatria. Versículo 15 do texto que nós lemos, Lucas capítulo 12, versículo 15. Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância que tem. Cuidado, Jesus alerta. Um certo filósofo, ele diz o seguinte, se o dinheiro não é seu servo, ele será o seu mestre. Ele será o seu senhor. Ele será o seu dono. Não se pode dizer ao homem avarento que ele possui riqueza, deve-se dizer que elas o possuem. A gente não pode dizer ao avarento que ele possui riqueza. Não. Para o avarento a gente diz que a riqueza é que possui ele. A palavra do Senhor diz, não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem traça, nem a ferrugem, nem os consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Porque onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu acabei de ler Mateus capítulo 6, 19 e 21. Na carta de Paulo, querido, aos Efésios, o apóstolo, ele diz assim,
Ele afirma que o avarento, ele é idólatra e não tem herança no reino de Cristo e de Deus. Efésios capítulo 5, versículo 5, diz assim: fiquem sabendo disso, nenhuma pessoa imoral, impura ou avarenta, porque a avareza é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Às vezes nós, cristãos, evangélicos, gostamos de pegar no pé do pessoal do candomblé, gostamos de pegar no pé do pessoal católico, chamando eles de idólatras. E às vezes nós também somos idólatras, porque somos apegados aos bens materiais, somos apegados aos dízimos, onde não devolvemos, somos apegados a ofertas, onde não entregamos. Então nós temos que ter muito cuidado. O apóstolo João, ele recomenda: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5:21. E a idolatria, ou melhor, a avareza, é um ídolo do coração. Louvado seja o nome de Jesus. O avarento, ele é idólatra, amados, pois adora os bens materiais, adora as posses, adora o dinheiro, ele adora, né, e coloca tudo isso em primeiro lugar em sua vida. Por isso ele não consegue servir a Deus com todo o coração. Como adverte Jesus, não é possível servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículos 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Você não pode servir a Deus e às riquezas. O avarento, que é idólatra, ele vai procurar agradar o Deus dele, que é Mamon, o Deus do dinheiro. E nesse mundo, amados, materialista em que vivemos, essa advertência do apóstolo Paulo é cada vez mais oportuna, né? Ele diz: ora, os que querem ficar ricos, preste bem atenção nesse texto de 1 Timóteo capítulo 6, versículos 9 e 10. Ora, preste bem atenção, irmãos, é Bíblia. 1 Timóteo capítulo 6, 9 e 10. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam o homem na ruína e na perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça, nessa avareza, cobiça é a mesma coisa de avareza, se desviaram da fé e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Quantos entraram aí em determinadas coisas para ganhar dinheiro fácil? Tem um jornalista de Brasília que eu gosto muito dele, o Fred Linhares. Ele diz que o pai falava: meu filho, não existe almoço grátis. E é verdade, né? Não existe almoço grátis. Essa onda aí de moeda, né, digital, quantos entraram nessa situação? E achando que ia, né? E de repente deu em nada. Quantas vezes vemos na televisão pessoas que entraram em pirâmides financeiras, né, e também se arrebentaram? Então, que dores são essas? São os problemas que vêm. Problemas que hoje pessoas têm que andar aí praticamente foragida. Quantos a Polícia Federal estão procurando aí agora? Quantos? Será que vale a pena viver assim? Outra coisa, queridos, a avareza afasta o homem de Deus. Esse versículo ele pode ser assim parafraseado:
A vida de um homem não lhe pertence sem importar quão rico possa ser. Por mais que você possa ser rico, se achar dono do seu nariz, a sua vida não lhe pertence. Está aí a Covid mostrando para todo mundo. E quando ela quer eliminar, ela mata mesmo. Seja pobre, rico, preto, branco, a sua vida não pertence. Quantos que diziam não acreditar em Deus, mas quando estava lá entubado, não estava nem aguentando falar, né? Na sua mente disseram: meu Deus, tem misericórdia, me salva. E por misericórdia Deus salvou. Queridos, o avarento é dominado pelo pensamento de que pode viver sem Deus. Ele é dominado pelo pensamento de que eu posso viver sem Deus. Pensa que seu dinheiro o torna o todo-poderoso, o torna o autossuficiente. E o mundo, querido, valoriza a avareza. Tem igrejas com a teologia da prosperidade, né, valorizando a avareza. Porque o homem são medidos pelo que tem, como já falei, né? Porém, Deus, ele não te avalia, Deus, ele não te trata, Deus, ele não te ama pelo que você tem, mas pelo que você é. Está na Bíblia. Quando Samuel foi escolher um dos filhos de Jessé para ser rei de Israel, Jessé apresentou os filhos mais bonitos. O próprio profeta Samuel quase cai no engodo. Quando viu o filho mais velho, bonito, alto, né? Ele disse: é esse com certeza. E Deus disse: não é esse, Samuel. Eu não vejo como vocês veem. Vocês veem a aparência, vocês veem o bolso, vocês veem a marca da roupa que a pessoa usa, vocês veem o carro que a pessoa usa, vocês veem a cor da pele que a pessoa tem, vocês veem o emprego, o status que a pessoa tem, mas eu olho o coração. E quem foi escolhido? Davizinho. Estava lá, coitado, no mato, cheio de carrapicho, suado, fedendo lá, cheirando a cabra. E Deus disse: manda ele vir, porque enquanto ele não entrar, você não vai se assentar na mesa. E quando Davi entrou, aquele menino pirralho, sardento, o Senhor disse: é esse que eu escolho para ser rei de Israel. E até hoje, mais de 2000 anos se passaram, Davi foi e continua sendo, na história de Israel, o rei mais amado e mais querido. Então, amados, nós precisamos entender que o Senhor, ele nos ama pelo que nós temos, pelo nosso coração. Os únicos que elogiam os avarentos, sabe quais são? São os ímpios, pois sabem que os tais renunciaram ao Senhor, abriram mão do Senhor. O salmista, ele diz o seguinte: pois o perverso se gloria na cobiça da sua alma. O avarento maldiz o seu Senhor e blasfema contra ele. Salmo 10, versículo 3. O avarento, ele blasfema contra o Senhor. Outra coisa, amados, a avareza aprisiona o homem às coisas materiais. A parábola contada por Jesus, ela retrata a mentalidade centrada nas coisas terrenas. O rico avarento, ele é descrito como uma pessoa que faz planos quanto à sua prosperidade, como se fosse o senhor da sua vida, como se ele tivesse o controle da sua vida. Mas o Senhor Jesus conclui a exposição mostrando que Deus impõe àquele homem uma questão estarrecedora. O Senhor chegou para ele e disse: louco, louco, chama ele de louco, de maluco. Porque só o louco, só o maluco é que ele acha que tem controle pela sua própria vida com o dinheiro que tem. Louco, essa noite te pedirão tua alma. E o que é que você tem preparado para ela? Para quem será? Loucura, irmãos, é a palavra correta que descreve a conduta daqueles que fazem do dinheiro e dos seus bens materiais a sua prioridade, deixando de serem ricos para com Deus. O Senhor Jesus nos mostra quais eram os problemas daquele homem. E nós vamos falar aqui rapidinho, porque já estamos quase encerrando aqui a nossa live. Primeiro, aquele homem, ele tinha falta de contentamento. O avarento, ele nunca está contente com o que tem. É uma afirmação terrível, mas é fato na realidade. Que o homem descrito naquela parábola pode ser qualquer um de nós. Pode ser eu, pode ser você. E temos que ter cuidado com isso. Temos que ter cuidado com o nosso coração. Muitos estão fazendo hoje
a mesma coisa que aquele homem fez. Estão acumulando tesouros sobre a terra e pensando somente em como aumentá-la cada dia mais. Como se pudesse desfrutá-la para sempre. Como se não houvesse morte. Como se não houvesse julgamento e uma vida depois da morte. Outra coisa, aquele homem tinha falta de perspectiva. Era outro problema que ele tinha. Esses versículos apontam a verdadeira sabedoria que deve nortear as perspectivas de nós, seres humanos. Preparar-se para a existência da morte. A existência do pós-morte. O homem sábio é aquele que não pensa somente nas riquezas terrenas. Porque aqui ladrão leva, o ferrugem acaba. Mas também pensamos nos tesouros do céu, como recomenda Paulo, o apóstolo, em Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 3. Quero ler com os irmãos. Colossenses 3, de 1 a 3. Diz: portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta justamente com Cristo em Deus. E para finalizar, amados, a avareza e a solene advertência do Senhor Jesus para nós. Jesus disse: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza. Essa advertência pronunciada, amados, por Jesus deve tocar os nossos corações e produzir frutos em nossas vidas. Devemos nos esforçar para aprender a lição ensinada pelo apóstolo Paulo. Aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Paulo teve fartura, mas Paulo também teve escassez. E ele diz: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Que nosso coração tenha completa confiança, irmãos, na providência de Deus, que supervisiona, todos os acontecimentos do mundo. Feliz, bem-aventurado é aquele que superou os desejos vãos e tornou-se contente com as coisas que possui. Hebreus 13:5 diz: sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse: não te deixarei e nem te desampararei. É essa a palavra do Senhor. Venhamos a nos alegrar com o que temos, porque em nenhum momento o Senhor, Ele vai nos desamparar e vai nos abandonar. Vamos buscar, queridos, antes de tudo, o reino de Deus, na certeza de que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. A minha pergunta é: você quer ter herança no reino de Cristo e de Deus? Se você continuar preso aos bens materiais, se o seu coração estiver nos bens desta terra, que será consumida por fogo, diz a Bíblia, você não terá herança no reino de Deus. A herança do reino de Deus é eterna, queridos, é para sempre. Ninguém toma. O dinheiro que tanto você idolatra vai te salvar no juízo final? Vale a pena? Que em nome de Jesus essa palavra fique guardada no seu coração e que o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, possa sondar o seu coração e fazer o principal papel dele, que é nos convencer dos nossos pecados, da nossa justiça, da sua justiça e do seu juízo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te rendemos graças, Senhor. Muito obrigado pelo teu cuidado. Vem destronar dos nossos corações, Senhor Deus, tudo aquilo que não lhe convém. Vem abrir os nossos olhos. Vem abrir os olhos dos nossos corações, Senhor,
para que aquilo que está no nosso coração, disfarçado, travestido, maquiado de coisa boa, de coisa de Deus, mas que na verdade não passam de ídolos, que tenta ofuscar a tua glória, que tenta, ó Deus, te afastar de nós. Que o Senhor nos mostre e nos dê força para destruir toda e qualquer barreira, toda e qualquer fortaleza, e que todo e qualquer ídolo do nosso coração caia por terra, em nome de Jesus. Queremos ser santos, Senhor. A palavra do Senhor diz que aqui somos peregrinos e forasteiros. Não vamos levar nada desse mundo. Fico olhando as pessoas no caixão, mortas ali, e eu fico agora pensando, quem é que está com o celular dessa pessoa? Quem é que vai dirigir o carro dessa pessoa? Quem é agora que vai mexer nas coisas dessa pessoa? Coisas que essa pessoa matava e morria para ninguém mexer. Quem é que vai agora tomar banho na piscina dessa pessoa? Quem é que vai dormir agora na cama com a esposa ou com o marido dessa pessoa no futuro? Oh Deus, tira toda a cegueira do nosso coração. Tira toda idolatria do nosso coração, toda avareza do nosso coração. Porque, ó Deus, nem sequer o nosso corpo nós vamos levar, Senhor. Nem sequer o nosso corpo nós vamos levar. Ele fica aqui, ou para ser incinerado, ou para ser devorado pelos bichos. Tenha misericórdia de nós. Tira a cegueira, ó Deus, dos nossos corações. E vem arrancar toda a avareza, principalmente do coração da tua igreja. Em nome de Jesus, santifica o nosso coração. Abençoa cada um que esteve conosco, que nos visitou nessa live, esteve conosco até o final, que vai assistir depois. Em nome de Jesus, que para a glória de Jesus nós oramos. Aleluia. Glória a Deus. Chegamos ao final da nossa live e oração, queridos. E eu quero estar lhe convidando para a nossa Escola Bíblica Discipuladora pelo meu Facebook, Robson Vasconcelos 1971. E vamos estar ministrando domingo, 9 horas da manhã, na nossa Escola Bíblica Discipuladora. E às 17 horas, também no domingo, o nosso culto online presencial, também pelo meu Facebook. Obrigado a todos, que Deus abençoe a sua vida, a sua família e todos os projetos do Senhor. E que a sua oração seja, queridos, uma oração sincera dizendo: Senhor, abre os olhos do meu coração. Eu não aceito ninguém sentado no trono do meu coração, exceto o Senhor. Por mais que qualquer outra coisa esteja tentando dominar o meu coração, travestido, disfarçado, maquiado de coisa boa, mas se não for o Senhor, eu não quero. Que Deus te abençoe. Um abraço a todos, em nome de Jesus.